Olá, queridos alunos. Vamos continuar, né, as aulas. Nós vimos na última aula, né, sobre um pouco da questão do planejamento urbano, gestão urbano, né, e ministérios da cidade, e um ponto importante que liga o Ministério das Cidades é o plano diretor. Nessa aula, nós vamos falar especificamente do plano diretor de Belo Horizonte. O material, gente, foi retirado do site da Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu vou mandar para vocês também, né, como material complementar, o plano diretor completo, tá? Que é um Word que, no total de 110 páginas, na qual vai falar todos os pontos. A gente vai passar aqui os pontos, nesse Word vai estar. Mas é interessante entrar na Prefeitura de Belo Horizonte, porque eles fizeram e-books, né, com essas informações desse Word de 110 páginas. Então fica mais legal, mais divertido de se aprender, né? Mas antes de começar, vamos revisar um pouquinho em relação ao que as fases de um plano diretor, né, que eu havia falado com vocês, né? Então, o plano diretor é dividido em 4 etapas e nós vamos ver aqui no e-book da Prefeitura de Belo Horizonte essas etapas, tá? Vocês vão ver que dá para perceber as etapas definidas, né? Que é o estudo preliminar, né? Que é a avaliação inicial da situação, dos problemas, desenvolvimento urbano, estabelece as características e o nível de profundidade dos estudos subsequentes, institui a política de planejamento municipal, a fase de diagnóstico, né? Que ocorre a pesquisa e análise só ver aqui o negócio. Opa, travou aqui, não, tampa. Que ocorre a partir de diagnóstico, voltando, gente, ocorre a pesquisa e análise em profundidade dos problemas de desenvolvimento, identifique e considere as variáveis para a solução dos problemas e prevê sua evolução. A fase do plano de diretrizes, define a política para a solução dos problemas escolhidos e fixa os objetivos e diretrizes da organização territorial, e é a instrumentação do plano, né, que faz o estudo e elaboração da instrumentação da atuação de acordo com as diretrizes estabelecidas e identifica as medidas para atingir os objetivos escolhidos. Então, a última fase é o instrumento do plano que vai identificar as medidas para a gente atingir os objetivos. Então, o plano diretor é dividido em estudo preliminar, diagnóstico, plano diretriz e instrumentação do plano, tá? Então, é assim que é dividido um plano diretor. Então, gente, vamos falar então do plano diretor do município de Belo Horizonte, né? Deixa eu só ver que está passando os slides, tá certinho, né? Então, aí é um novo plano diretor de Belo Horizonte, que foi instituído pela Lei 11.181, de 8 de agosto de 2019, constitui o instrumento básico da política urbana do município. O plano contém diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano e é também um instrumento orientador e elaborador de projetos de parcelamento do solo e de edificações em BH, na medida que engloba as regras relativas ao parcelamento, ocupação e uso do solo da capital. Trata-se de um instrumento inovador em vários sentidos, uma vez que incorpora conceitos de desenvolvimento urbano arrojados e ambiciosos, incluindo suas articulações, né, com objetivos de desenvolvimento sustentável, medidas de resiliência, recuperação ambiental e financeira, dando sequência ao trabalho de simplificação e desburocratização da legislação urbana que vem sendo implementado e com o objetivo de tornar mais acessíveis os conceitos e normas dos parâmetros, a Secretaria de Política de Belo Horizonte desenvolveu esse e-book do plano diretor, por meio de gráficos, detalhamentos, ilustrações, o material serve de subsídio aos profissionais e cidadãos interessados em questões urbanas, né? O e-book do Plano Diretor de Belo Horizonte não substitui o regulamento formal específico, que é o Word que eu vou encaminhar para vocês, 110 páginas, mas certamente facilita a aplicação de seus conceitos, tá? Então, vocês vão entrar eu vou mandar para você, vai ter esse material que eu estou apresentando, o material do Word com 111 páginas, mas caso queiram os e-books das outras áreas, vão ter também, é só entrar no site de Belo Horizonte e pegar. Então, aqui vai mostrar, né, a introdução, vamos lá. Então, o plano diretor, né, 7.165 de 96, os decretos, os ADs, né, e o novo, esse foi a evolução dos planos, e o novo plano diretor, que é o 11.191 de 2019, tá?
Então, no plano diretor, vão ter 14 títulos, 83 capítulos, 411 artigos e 19 anexos, né, que vai estar naquele Word que eu falei com vocês. E aqui estão os títulos, tá, gente? O primeiro título é dos princípios, diretrizes e objetivos da política urbana, dos instrumentos da política urbana, da gestão demográfica da cidade, da parte de zoneamento, do parcelamento do solo, da ocupação do solo, do uso do solo, das áreas de interesse ambiental, do patrimônio cultural urbano, a política municipal de habitação, da mobilidade urbana, das atividades, licenciamentos, fiscalizações e aplicações de penalidades, das disposições transitórias e das disposições finais. Eu mesma, gente, abri o e-book da gestão demográfica da cidade, é muito interessante, tá? Então, assim, mostra onde que tem que desenvolver, onde que não tem que desenvolver. Eu também já vi o dos instrumentos da política urbana, também interessante, da parte de zoneamento, da parte de parcelamento do solo, que mostra como é o solo parcelado, como é que eu faço o parcelamento do solo, quais as áreas que eu tenho que deixar. Isso é muito importante para vocês saberem para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, aconselho vocês a entrar em cada um ou então pegar o Word e dar uma lida geral, tá? Eu vou passar um overview geral para vocês, porque é mais uma questão de leitura, né? Não é uma questão de precisar de aula, né? Senão a gente vai acabar lendo, né? O, a gente vai acabar lendo, né, a lei, né, 1198. Então, vamos começar, assim, os princípios, né, vocês vão perceber que aquela questão que eu falei com vocês, deixa eu só mexer aqui, só para eu, opa, isso, os princípios que eu falei com vocês vai seguir mais ou menos aquele padrão que eu comecei a aula, né, o que é os princípios? Simplificação de procedimentos, né, possibilidade de regulamentação de processos unificados, unificação de conceitos, regulamentação de processos por decreto e portaria, diminuição da quantidade de interface para licenciamento, regras claras ao invés de solicitação de pareceres. Então, eles tentaram juntar tudo para facilitar os procedimentos, né? Então, por exemplo, a aprovação de uma casa unifamiliar. O plano estabelece menores exigências nos parâmetros urbanísticos que serão avaliados na aprovação desse projeto. 65% dos domicílios de Belo Horizonte são casas, né? Então, assim, o que acontece? Afastamento do fundo lateral, afastamento frontal, ao limite de altura, entendeu? Então, fica muito mais fácil, eles querem simplificar o plano com menores exigências. Então, assim, você vai no plano diretor, na parte de parcelamento do solo, você vai conseguir ver essas questões bem mais claras, mais simples, né? Então, essa revisão do Plano Diretor de Belo Horizonte de 2019 está com esse objetivo, de simplificar, né, as questões aí para aprovação por exemplo, de uma construção de uma moradia, uma casa unifamiliar, por exemplo. A nova agenda urbana, né, é tornar a cidade de assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, né? Você vai ver os pontos aí que Belo Horizonte vai enfatizar. Nós vamos ver ele aqui mais para frente, tá? Vamos dar uma lida geral, que isso é bom, que gostam de cobrar em concurso, tá? Por exemplo, os principais objetivos dos princípios de Belo Horizonte é, por exemplo, até 2030 garantir o acesso de todos os habitantes à habitação segura, adequada, preços acessíveis e serviços básicos de urbanismo e urbanizar as favelas. Então, o Plano Diretor de Belo Horizonte prevê até 2030 proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio de expansão dos transportes públicos, com especial atenção para a necessidade das pessoas com situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças e pessoas com deficiências e idosos. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países, né? Fortalecer os esforços para proteger, salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Até 2030, pretende reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofe, ou substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com foco em proteger os pobres e as pessoas com situação de vulnerabilidade. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo por per capita
das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, são esses principais pontos aí que o plano diretor, desculpa, gente, são esses principais pontos que o plano diretor quer alcançar. Agora, como vai alcançar, né? Tem aquela questão, né? É promover o ordenamento territorial aliado ao transporte coletivo, reorientar o desenvolvimento urbano, desenvolver com sustentabilidade e resiliência, simplificar os procedimentos, né? Como? Como eu vou chegar lá? Promovendo a justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes dos investimentos públicos do processo de urbanismo, fomentar a diversidade econômica, criando mecanismos para disseminação de centros e centrabilidades do território, preservar, proteger, recuperar o patrimônio histórico, cultural, paisagismo, artístico e arqueológico. Estratégias eficientes de mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo e modais não motorizados. Olha que interessante a priorização aqui, né, embaixo. Acesso à habitação social, criando mecanismo de permanência das famílias de baixa renda, assegurando o direito de moradia, né? Na aula anterior, a gente falou muito a questão dos direitos, né? Da Constituição de 1988. Constituir medidas de sustentabilidade urbano-ambiental. Construir um modelo de planejamento e gestão da cidade que seja democrático, descentralizado e integrado. Importante. Ser democrático, descentralizado e integrado. Integração do planejamento urbano, municipal e metropolitano. Também, gente, não adianta, né? A Belo Horizonte está integrada, né, na região metropolitana. Então, melhorar essa integração, né? Aí vem aqui, gente, onde encontrar as informações é no plano diretor, né, na Lei 11.182, aprova o plano diretor municipal de Belo Horizonte e outras providências, né, que eu já falei isso com você. Fundamentos das propostas e os desafios que tem para atingir aqueles objetivos, né? Este módulo apresenta um breve diagnóstico. Você lembra que eu falei com vocês? A primeira etapa é o diagnóstico, né? Das condições atuais do território de Belo Horizonte, indicando informações relativas à consolidação territorial, densidade construtiva, distribuição das atividades econômicas, impermeabilização do solo, enchentes e grau de vulnerabilidade. A partir dessa análise do território, são apontados alguns desafios que o plano diretor pretende responder, né? O objetivo está lá em cima, e agora vamos lá ver os fundamentos, né, da proposta. Olha a situação de Belo Horizonte, né, gente? Então, 57% do território da cidade tem potencial de renovação, né? 43% da cidade está consolidada, já está passível de renovação e já está consolidada. Então, você vê se mais concentrado em alguns certos pontos, né? Região Centro-Sul já se encontra 80% consolidada, né? Que é questão de áreas mais nobres, né? A área interna da Avenida do Contorno, né? Quem sabe a história de Belo Horizonte era para ficar toda dentro da Avenida do Contorno, né? Hoje olha o tamanho que ela chegou, né? Apresenta apenas 2% do território da cidade e já está 78% consolidada. Olha que interessante, gente. A área interna, onde que Belo Horizonte seria desenvolvido, corresponde só a 2%, né? Enquanto que regionais muito próximas a ela ainda apresentam elevado potencial de renovação, como os regionais leste e oeste, com respectivo 43% a 49% das áreas passíveis de renovação, tá? Então, vamos lá. Então, já vimos mais ou menos como é que está a situação da consolidação territorial. Situação de densidade construtiva, né? 80% da cidade pratica CA igual ou inferior a 1, né? 75% dos projetos aprovados nos últimos 5 anos, né, 2013 2018, são de uso residencial, então grande parte dos projetos aprovados pela prefeitura são residências, mais 50% das aprovações em ZAP, que se encontra totalmente inserida na porção renovável da cidade. Então, a porção renovável da cidade está tendo maior número de aprovações de projetos. Então, a gente tem destaque aí, que tem maior densidade construtiva, maior questão de projetos, a parte de Jardim América, Nova Suíça, Salgado Filho, União, Ipiranga e Planalto, tá? São os bairros que apresentaram maior quantidade de solicitações de projetos aprovados, tá? Então, olha só para você ver, gente, aqui mostra como o Centro-Sul é muito mais povoado, né, do que aqui, a densidade construtiva média por lote, a região Centro-Sul está dando de 2,5 a 4.
Já regiões mais de menor coisa, a região do Barreira, norte, nordeste, as regiões mais afastadas, tem uma densidade construtiva menor. Situação da distribuição das atividades econômicas, né? Concentração na área central, ainda temos ainda a questão das atividades econômicas concentradas na área central. Aí tem uma questão aqui, ó. Porém, aprovações de uso misto e não residenciais têm sido destaque em outros bairros. Acaba, gente, que aqui está mostrando Estoril, a Santa Lúcia, Dona Clara, né? Que acaba que mostra pequenos centros urbanos sendo desenvolvidos nesses pontos, né? Indicando a conformação de novos subcentros comerciais e de serviços. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais da situação do centro de Belo Horizonte, né? Mas assim, a gente então aqui está mostrando que a gente está tendo uma desconcentração das áreas econômicas, atividades econômicas, tendo os subcentros comerciais dentro dos bairros, né? Agora, uma parte interessante, a parte de impermeabilização e enchentes. Estima-se, gente, que exista 144 áreas com elevado risco de inundação na cidade. 44% do território de Belo Horizonte está em total impermeabilização, né? Então, a gente mostra alguns pontos críticos e aqui tem um mapa mostrando, tá vendo, gente, a questão da impermeabilização. Então, a gente mostra que a região centro-sul, a região norte, né? Então, bairro Cidade Jardim, Avenida Tereza Cristina, os pontos de principais alagamentos, né? Em decorrência dessas alterações climáticas, a tendência é haver aumento de 32% em problemas associados às chuvas intensas em Belo Horizonte. Então, essa é uma avaliação para essa questão, a primeira etapa, né, do plano diretor é a questão da avaliação das áreas, dos pontos, isso é um ponto completamente importante ser avaliado, que 35,2% dos problemas podem ser associados a chuvas. Ponto de atenção pode ser uma possível redação aí para vocês, tá, gente? Que a gente, no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, vai ter uma redação, né? Um estudo de caso, igual eu falei com vocês na primeira aula, específica para o concurso de Belo Horizonte, como essa também é específica para o concurso de Belo Horizonte. Então, é um ponto interessante para ser estudado. Um estudo de caso, né? Solicitando a resolução dessa questão das áreas inundadas, já que Belo Horizonte já percebeu que a tendência é, entre aspas, piorar. A questão da vulnerabilidade, né? Então, a gente mostra que em 2030 estima-se que o número de bairros com alta vulnerabilidade sofrerá um acréscimo de total de 60%, totalizando 331 bairros, né? As regiões, a gente mostra na parte em vermelho, as regiões noroeste, oeste, norte são aqueles que têm maior aumento dos bairros vulneráveis, né? Existe uma tendência em que a porção norte se apresente mais impactado por aumento de temperatura, o que favorece a ocorrência de dengue e de ondas de calor. O eixo sul, gente, apresenta uma maior sensibilidade biofísica aos deslizamentos por sua constituição geográfica, né? Geomorfológica, a região sul, que é a região que pega Barreiro, né? Não, desculpa, gente, a região sul, é a região sul que pega a região centro-sul, né? A região mais ao sul. Não, mas na verdade, quando ele fala região sul, ele está falando a parte sul do município de Belo Horizonte, né? As inundações agravam-se de forma distribuída pelo território. Então, estou mostrando aqui os pontos e, mais interessante, nesse mapa, identifica o que cada um pode acontecer. No ponto 1, por exemplo, a questão da dengue, a questão do incêndio, do dengue, questão das inundações, as questões da. Ele fala, deixa eu ver, bairros vulneráveis, ondas de calor, aí fala também a questão da deslizamentos, desculpa, gente. Então, ele vai identificando os pontos principais e também, além de tudo, tem a cor, que é alta vulnerabilidade e baixa vulnerabilidade. Vamos lá agora, os desafios, como eu chegar? Já fiz uma análise preliminar e agora? Como é que eu vou resolver esses problemas, né? Aí, como é que eu vou fazer para equilibrar a densidade construtiva de acordo com a capacidade de suporte? 25% da população mora em vilas e favelas, né? A ocupação irregular de áreas com fragilidade ambiental. Então, a gente tem um diagnóstico, eu estou voltando os slides, deixa eu ver só que se voltou para você, gente, eu verifico que voltou. Tá vendo? A gente já consegue ver, a gente já sabe das áreas que têm essa vulnerabilidade identificada, mas são nessas áreas que pode estar tendo o quê? Ocupação, né? Maior a agilidade nos processos e retornos do município, isso, gente, a gente precisa muito, né? Infelizmente, para você ter um projeto aprovado, demora de 3 a 6 meses. Eu tive uma questão, não na Prefeitura de Belo Horizonte, mas na Prefeitura de Itabirito, o projeto meu demorou quase um ano para ser aprovado.
Então, a gente tem esses problemas mesmo, a questão de agilidade, né? Reduzir a dependência do transporte individual, vão melhorar a questão de desenvolvimento, as questões do transporte público em Belo Horizonte. Belo Horizonte dizem, comentam que não tem nem metrô, né? Que tem trem urbano, né? Como é que a gente faz para melhorar? Reduzir a dependência das áreas centrais. E aí, já vimos lá que a parte dos comércios nos bairros estão ficando cada vez mais fortes, mas como é que a gente pode, né, além disso, reduzir ainda mais a dependência da área central? Necessidade de financiamento de obras de qualificação urbana, né, mostrando a questão da transporte urbano. Melhorar a permeabilidade do solo urbano. Gente, você viu quantas áreas que têm total impermeabilização? Olha só para você ver, aonde mais alaga, se você olhar pelo gráfico vermelho, são as áreas que são mais impermeáveis, que não têm permeabilidade do solo, então a água escorre, né? Então não tem para onde a água ir. E aí? Identificamos, vimos os problemas e agora vamos traçar as estratégicas conforme a gente a gente tem que fazer, né? Pela lógica, né? Vamos fazer. Como é que Belo Horizonte vai chegar a isso, né? Conforme o plano diretor, tem que chegar, vão chegar a fazer as estratégias para chegar, para melhorar as questões que foram observadas no diagnóstico, né? Este módulo apresenta as principais estratégias do Plano Diretor de Belo Horizonte, desenvolvidas a partir da análise da capacidade do suporte do território. Essas estratégias abarcam temáticas como estrutura urbana com direcionamento e ordenamento, de adensamento consultivo populacional, desenvolvimento urbano e gestão de valorização do solo, preservação e requalificação do meio ambiente, habitação e inclusão social, valorização do patrimônio, mobilidade urbana, cidade compacta e qualificação dos espaços públicos, né? Então, vamos continuar o diagnóstico da capacidade de suporte, né, gente? Então, aqui está mostrando aí para vocês as questões das restrições ambientais, quais as áreas que apresentam mais restrições ambientais, áreas que representam baixíssimas restrições ambientais, o primeiro mapa à sua esquerda. O mapa central mostra o potencial de ocupação, as áreas que têm maior potencial de serem ocupadas. O mapa à sua direita, a capacidade de suporte, né? Preservação, tem questão da suporte em relação a eu estou aqui tentando ver, tá, gente? Maior acessibilidade, áreas de preservação ambiental, então essa parte aqui é o mapa mostrando a questão da maior acessibilidade, maior área de adensamento, né? Então, restrições ambientais mais potencial de ocupação, avaliando as restrições ambientais e o potencial de ocupação, a gente consegue analisar a capacidade de suporte do município. A parte da estrutura urbana, gente, peraí. Direcionamento, zoneamentos, né, gente? Está mostrando a parte de zoneamento, né? O mapa dividido por zonas. Os projetos estratégicos de Belo Horizonte, operação urbana consolidada, conexões de fundo do vale, projetos viários, aqui está mostrando, e prioritários, recuo de alinhamento, está mostrando aqui, frente de desenvolvimento, está mostrando algumas frentes para que a gente pode fazer o desenvolvimento, né? Isso aí a gente pode ver mais detalhado no plano diretor completo, tá? Estratégia, desenvolvimento urbano, gestão e valorização do solo, né, gente? Então, adensamento urbano definido a partir da capacidade de suporte. Então, não adianta eu densar, sendo que a área não suportaria o número maior de pessoas. Então, eu tenho que fazer toda aquela consolidação antes de fazer qualquer tipo de liberação, né? Operações urbanas consolidadas, então aqui, gente, a gente está vendo aqui a possibilidade de superar um CA, né, maior que 1, igual a 1, vinculando a ODC, o BPH, TDC e gentileza urbana, né? Outorga onerosa viabiliza habitação e melhorias urbanísticas, né? Parte da outorga destina para o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, parte da outorga destina para o Fundo Municipal de Habitação Popular. Então, a outorga ajuda essa questão para fazer a parte de desenvolvimento aí e conseguir adensar nos locais corretos, né? Aqui, ó, aí vem lá, ó, a lei específica que fala sobre densidade baseada em desenvolvimento orientado ao transporte, mais pessoas morando e trabalhando próximo ao eixo principal do transporte, fundo próprio para financiamento da qualificação urbana, financiamento de obras com venda de certificado de potencial adicional de construção, CEPAC,
ou de outorga onerosa do direito de construir específica, tá? Então, assim, a gente junta isso para conseguir fazer uma estratégia de desenvolvimento urbano em áreas que sejam adequadas para isso. Então, você vê que tem áreas aqui que a operação urbana consolidada, né, na qual a gente pode aumentar o adensamento urbano, né? Estratégias e a questão do meio ambiente, preservação ambiental, né? A Belo Horizonte tem a parte de conexões verdes, né? Contabilização de ocupação de atributos ambientais, conexões de fundo de vale, né? Preservação e uso público, né? Então, áreas de preservação ambientais, né? Então, a gente está vendo aqui, quanto mais verdinhos, mais gradação da proteção, né? Quanto áreas de preservação ambiental, tem que ser maior questão de proteção, mais protegidas, né? E vai reduzindo aí aos poucos, né? Então, eles pretendem um aumento de 40 por 40 quilômetros quadrados de área de proteção na cidade, 930 quilômetros de conexões arbóreas, né? Entre áreas de preservação e conservação ambiental, 94 áreas de conexão fundo de vale, dando um total de 11,9 quilômetros, né? A proteção dos fundos de vale com restauração da qualidade dos cursos d'água, intervenção em áreas de preservação e formação de parques lineares. Os fundos dos vales, essa parte de conexão do fundo de vale e preservação para uso público, a questão principalmente em relação, prevê muita questão da inundação, por isso esse foco dado nas estratégias do Plano Diretor de Belo Horizonte, né? E a estratégia de inclusão social, né, gente? Olha só que coisa. 25% da população está em assentamentos informais, né? 324 assentamentos informais, correspondendo à população, 25% da população. É, reservas de áreas para implantação de empreendimento social, né? AES, né? A gente tem reservas de áreas, a gente já existe reservas de áreas que estão mostrando aqui, tá vendo? AE1, AE1, AES2, né? E zonas especiais, que são áreas já ocupadas passíveis de serem regularizadas e receberão qualificação urbanística. No mapa também está mostrando ZEIS, vou falar ZEIS 1 e ZEIS 2, né? Então, nessas áreas aqui que a gente pode, são áreas reservadas para melhorar a implantação de empreendimento habitacional urbano, né? Benefícios decorrentes da produção, né, de HIS, da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que HIS é habitação de interesse social, né? Obras em outras áreas da cidade, política habitacional em áreas com infraestrutura, né, estação de transporte coletivo e centrabilidade, incentiva a produção de diferentes tipologias de área de interesse social, aplicação compulsória de IPTU progressivo, áreas de interesse social conjugadas a equipamento público de uso coletivo, né? Então, assim, desconto na outorga, destinação de recursos de Fundo Municipal de Habitação Popular, então a gente 25% da centralização das outorgas para esse tipo de desenvolvimento, parte do recurso investido na construção de área de interesse social de propriedades públicas para localização social. Então, isso aqui são algumas estratégias para a questão da habitação e a parte de inclusão social, né? E os patrimônios, né, gente? Temos que ter também defesa dos patrimônios, né? A valorização dos patrimônios. Aí tem um mapa também com as atuais imóveis geradoras de TDC, né? Que é questão de desenvolvimento da cultura, né? Então, mostrando os pontos aí em amarelinho, né? Então, um exemplo, a DE Vale de reverter suas condições de degradação ou subutilização, né? A área de preservação do Mirantes, né? A AD de Mirantes, né? É, que é voltado exclusivamente à observação da paisagem, a limitação altimétrica, a parte dos quilombos, políticas específicas para a valorização da cultura, da história, do ambiente que vive, reforçar a identidade social. Então, a gente tem algumas coisas que podem, você vê, reverter suas condições de degradação a parte do patrimônio, que é o Rio Arrudas, né? Então, assim, então a gente tem no total hoje de 801 imóveis tombados, 1.500 imóveis com registro documental aprovado, 1.812 imóveis com processo de tombamento em aberto, né? Então, nós temos essa parte aí toda de desenvolvimento ainda para a questão de valorização dos patrimônios, né? Mobilidade compacta, né? Então, a gente tem um ponto também que na Hipercentro incentivar a ampliação da oferta de moradias, né?
com o objetivo de estimar a vivacidade da área e ampliar o acesso ao comércio e serviços de equipamentos. Não sei se vocês estão reparando que cada vez mais menos pessoas moram no hipercentro da cidade. E a questão da questão do transporte, incentivar, né, as pessoas a morarem próximas ao locais de trabalho, né? Então, assim, a questão do desenvolvimento orientado ao transporte coletivo sustentável, que é o DOTS, seria isso mesmo, valorizar, voltar aqui, gente, mostrando as pessoas que poderiam andar a pé, as pessoas que poderiam andar de bicicleta à sua esquerda, a imagem à sua esquerda, né? Então, corredores de transporte coletivo, unidade da vizinhança qualificada, então é voltar a incentivar as pessoas a morarem no hipercentro. Estratégia do espaço público qualificado, né? Gentileza urbana gera um benefício e acréscimo à área sem ônus, né? Área de permeável em terreno natural, vegetação arborizada no afastamento frontal, integralmente visível, área de fruição pública, qualificação do nível do terreno por meio de fachada ativa, garantia de permeabilidade visual nas edificações de uso residencial. Então, a gente estimula a apropriação coletiva das áreas públicas, incentiva a adoção de praças e áreas verdes, alternativa de tratamento de espaços de transição entre edifícios e logadouros públicos, tornar mais belo, mais verde, né? Tornar áreas públicas de convívio urbano, né? Então, a própria iniciativa privada pode apoiar a Prefeitura de Belo Horizonte. Finalizamos, gente, foi até mais rápido do que eu imaginava. Então, essa aqui é só um overview geral de como as estratégicas, o que está sendo previsto pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu aconselho a vocês a darem uma lida geral, tá, gente, no Plano Diretor de Belo Horizonte, que vai detalhar tudo que eu falei. Isso aqui é mais uma visão geral aí em relação ao Plano Diretor de Belo Horizonte, tá? Então, vou passar o material para vocês, vai estar lá o plano diretor completo, mas eu aconselho também a entrar no site da prefeitura e pegar os e-books, né? Os e-books que a prefeitura disponibiliza, porque facilita bastante a compreensão, tá bom? Muito obrigada.